Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. A chuva está caindo lá fora agora. A gente espera que algumas pessoas vão chegando ao longo da conversa. Então, essa é uma noite muito especial para a gente. Você vai traduzindo para ele, querido? Tá bom. Essa é uma reunião científica do Núcleo de Cuidados Integrativos que a gente vem fazendo há 15 anos todo mês, né? Eventualmente, a gente tem oportunidades especiais como hoje, de receber Geshe Lobsang Tenzin Negri, né? Então, aí a gente muda o dia, a gente faz presencial, a gente faz as acomodações necessárias para ter um momento como esse, né? Dentro de um hospital como o Sírio-Libanês, a gente abrir um momento para falar de compaixão e resiliência é muito importante, né? São elementos da saúde também, né? Então, normalmente, são assuntos que ficam muito lá para trás, no meio da multidão, e que a gente vai fazendo aos poucos o trabalho, com o apoio do hospital, evidentemente, de trazer essa conversa para dentro, né? A gente sabe que o tratamento da doença é só uma parte muito importante, mas que há também o cuidado com a pessoa, e aí que a gente traz temas como compaixão, resiliência, perdão, nós teremos da semana que vem também, né? Então a gente está muito feliz de contar com o Geshe, que é uma pessoa que se dedica muito a isso na área da saúde. Eu vou ler daqui a pouquinho para vocês o currículo dele. Tá? Eu queria agradecer a presença da Denise Jafé, que é a nossa presidente, que está aqui. Bem-vinda. E eu também queria agradecer a presença do Jigme Tsering, que é representante do Dalai Lama, né? Aqui na América Latina. E ele tem sido um amigo e um parceiro, através dessa parceria com a Tibet House Brasil, né, que a gente está fazendo esse encontro hoje. Então, ele me pediu para subir aqui um pouquinho antes da gente começar. So, yeah, time to come. Acho que eu vou ganhar mais um presente. Eu já ganhei um presente abençoado pelo Dalai Lama aqui hoje. Vou ganhar mais um. Seja bem-vindo. Boa noite. First, I would like to welcome Geshe Lobsang Tenzin from Atlanta, Emory University. So thank you for coming here. Então, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas ao Geshe-la, que veio diretamente de Atlanta, da Universidade Emory. Seja muito bem-vindo aqui. So I'm going to offer this kata to Geshe-la for welcoming him as a Tibetan, our tradition. Então, So I'm going to request Plinio to welcome him. Então, eu vou seguir a tradição tibetana de oferecer a kata, que é esse lenço branco, como um sinal de boas-vindas, e vou pedir para o Plínio fazer as honras da casa. So I have another kata to Dr. Plinio. Eu trouxe também um lenço, uma kata para o Dr. Plínio. And he was helping or working together to promote our Tibetan culture, tradition, and the Buddhist philosophy as a science. Ele tem trabalhado muito, né, para ajudar a promover e a disseminar essa cultura tibetana e também a ciência da mente, aqui na América do Sul, no Brasil. Thank you. And this Muito kata obrigado. is symbol of purity, and it has a 8 auspicious symbol and also Tibetan script saying good luck. Então essa kata, ela tem a cor branca simboliza a pureza, ela tem também os sinais de auspiciosidade e tem uma escrita tibetana que representa, que é o desejo de boa sorte. So I'm going to give this book. This book is translated by Jeannie Pili. She's here. Então eu gostaria de dar de presente esse livro que foi traduzido por uma pessoa que está aqui hoje, que é a G, a querida Jeannie Pili. O nome do livro é Ver a Nós Mesmos como Realmente Somos.
e também o livro infantil que chama A Vida Extraordinária de Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, Uma Jornada Iluminada. Muito obrigado, Plínio. Then I have a special souvenir. I'm going to request Geshe-la to give this souvenir to. E eu tenho um Dr. presente Plínio. especial também, que eu queria pedir para o Geshe-la apresentar. Dr. Can you explain this? Good evening. Boa noite. And Dr. Plinio, this is such an honor on behalf of the Tibet House and on behalf of the people of Tibet, for that matter, to offer this small token of gratitude to you for your long-term support for Tibet House here and for the people of Tibet. É uma honra, Dr. Plínio, oferecer para você hoje esse presente que é um símbolo de gratidão, apoio, promoção da tradição, da cultura tibetana, e eu faço isso em nome da Tibet House e de todo o povo tibetano. And I'll just read briefly, there are many messages His Holiness has given. One of these is never give up. No matter what is going on, never give up. Develop the heart. Too much energy is spent developing the mind instead of heart. Develop the heart. Be compassionate, not just to your friends, but to everyone. Be compassionate. Work for peace in your heart and in the world. Work for peace. And I say again, never give up. No matter what is happening, no matter what is going on around you, never give up. His Holiness the 14th Dalai Lama. Thank you. Thank you. Eu traduzo se eu conseguir não chorar. É uma mensagem de Sua Santidade que diz assim: nunca desista. Não importa o que está acontecendo, nunca desista. Nutra o seu coração. Muita energia gasta para desenvolver a mente ao invés do coração. Por isso, desenvolva o seu coração. Seja compassivo, não só com seus amigos, mas com todo mundo. Seja compassivo, trabalhe pela paz, no seu coração e no mundo. Trabalhe pela paz. E eu digo de novo, nunca desista. Não importa o que estiver acontecendo, não importa o que aconteça em volta de você, nunca desista. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama. So last, I want to give this to you for your helping us Tibet House for interpreting all the speakers here in Tibet House, also here. So thank you, Valentin. É isso aí. Valentim Conde, nosso grande tradutor. Uma salva de palmas para o Digme. Obrigado. Eu vou ler brevemente uma pequena síntese sobre nossos palestrantes. Então, Lobsang Tenzin Negi, I hope I'm saying your name rightly. É PhD pela Emory University, diretor do Centro de Ciência Contemplativa e Ética, baseado na compaixão, na Emory University, nos Estados Unidos. Criador do CBCT, que é o treinamento de compaixão baseado em cognição. Lidera a Emory Tibet Science Initiative e o C-Learning, que é o Social, Emotional, Ethical Learning. Diplomado como Geshe Larampa, no monastério Drepung Losselin. I hope I'm saying this right. Okay. Thank you very much.
Alô, alô? Good evening again, Boa noite de novo. and thank you again, Dr. Plinio, for having me here. I was here once before in this very auditorium, and it's so nice to be here again. Obrigado, Dr. Plínio. Eu já estive aqui exatamente nesse auditório. Eu me sinto muito bem de estar aqui de volta. And good evening to everyone. E boa noite a todos e a todas. And I'm particularly grateful to Honorable Representative Jingme Tseringla for this invitation to Brazil this time, and for Dr. Plinio to have me here this evening. Então, particularmente grato, agradecido pelo representante, o Digmela, por ter me convidado para vir ao Brasil e novamente, Dr. Plínio por estar aqui no Sírio. So we have little over an hour, so let me just get started with this. So the topic for this evening is, of course, well-being through resilience and compassion. Então, vamos começar, porque a gente tem um pouquinho mais de uma hora e a gente precisa passar por bastante coisa. Então, o tema da nossa fala de hoje é justamente compaixão e resiliência. I would like to begin by invoking His Holiness the Dalai Lama, who back in 1990s, in a book called Ethics for the New Millennium, mentioned that love and compassion are necessities, not luxuries, without which humanity cannot survive. E daí eu gostaria de começar citando Sua Santidade o Dalai Lama, que na década de 90 escreveu no seu livro Uma Ética para o Novo Milênio que o amor e a compaixão são necessidades e não um luxo, né? Sem eles, a humanidade não poderia sobreviver. Of course, as the human species, we have made a tremendous progress in the last century or two, with the science and technology. The material progress that we have made has certainly made a huge difference. Look at this hospital here. How many people are being helped through the great medical science and the service they offer here? Então, é claro que é inegável a importância do desenvolvimento tecnológico dos últimos séculos, né? Basta a gente olhar em volta para esse hospital maravilhoso e ver o quanto a medicina e a ciência têm servido as pessoas e têm ajudado as pessoas por aqui. But are we really enjoying our lives? Are we really having the optimal health and well-being, the flourishing? Mas será que a gente está realmente desfrutando dessa vida? Será que a gente está mesmo conseguindo experienciar o florescimento humano? Not just as individuals, but as a society. Não apenas como indivíduos, mas como sociedade também. So we will come back to the individuals, but let's take a look at the society first. A gente vai falar sobre o nível individual depois, mas vamos primeiro olhar para esse nível social, coletivo. Right now, if we look around, despite the progress I mentioned, our world is still going through a lot of crises. For example, the wars between the nations, many of the ideological divides that we see around the world just getting wider and wider. Also, for example, the climate change and how it's affecting so many people around the world. E daí é claro que, considerando todo o desenvolvimento que a tecnologia trouxe para a gente, se a gente olhar em volta, a gente também vai encontrar crises enormes que estão acontecendo, apesar desse desenvolvimento. Então, exemplos disso, por exemplo, são as guerras, né, entre as nações e também a emergência climática, né, o aquecimento global que vem acontecendo. So we have to wonder, despite many years, decades, centuries of the progress that we have made, how come we are facing this real major crisis still as humanity? E daí talvez a gente tenha que se perguntar, né, como é que isso está acontecendo com a gente? Então, a gente se desenvolveu, a gente progrediu tanto materialmente, mas a gente ainda tem que encarar crises humanitárias tão graves, tão sérias.
So one of the things, as many thinkers today are pointing out, His Holiness also points out, it has to do with, to some degree, the neglect that we as humanity have had in our inner values. E daí muitos pensadores, incluindo o Dalai Lama, têm apontado para uma possível causa muito central nisso tudo, que é a maneira como a gente vem negligenciando o aspecto dos nossos valores internos. It comes down to what is progress? You know, that we seek progress, right? What is progress? How do we measure? Is it simply how much wealth we have, or the progress has to do more than just the material development? E daí talvez a gente possa resumir todo esse dilema em uma pergunta: o que é progresso? Né? Progresso é sobre todo esse desenvolvimento material, progresso é sobre tudo isso que a gente tem visto aqui ao redor, né, materialmente, ou será que tem alguma coisa além disso? Será que tem algum outro tipo de progresso que a gente pode fazer? So in 2011, the United Nations adopted this charter where they recognized happiness as the fundamental, the human goal in their resolution, and the measure of happiness, that quality of life, that it has to be as the part of the progress. We need to measure progress, not simply how much we have, but what quality of life we are having. In other words, happiness and flourishing. E daí justamente para endereçar esse dilema, né, do que é progresso e se é simplesmente o desenvolvimento material, quanto dinheiro a gente faz, a Assembleia Geral da ONU, em 2011, começou realmente a endereçar esse tema de uma outra forma, e daí pensar nesse outro tipo de desenvolvimento, esse outro tipo de progresso. Né? Como é que a gente pode medir o progresso para além desse material e como é que a gente pode medir justamente essa satisfação do viver, né? Esse florescimento humano. So let me just take at more, zoom in on individual level, maybe, take a closer look. For example, in the United States, the research shows that 1 in 5 adult in America will experience mental illness each year. 1 in 20 US adult experiences serious mental illness each year. 1 in 6, youth, like age 6 to 17, experiences a mental disorder, and suicide is second leading cause of death among those adolescents. So when you look at this kind of data, even the most kind of economically, materially progressed society as the United States, does it tell us that as a, population, are we enjoying life? Is there really a flourishing on a level of society, but also for those individuals who are part of this, numbers, the data? Então, se a gente agora, né, passar desse nível social e dar um zoom no nível individual, a gente vai encontrar também alguns dados bem alarmantes. Por exemplo, aqui nesse slide a gente tem, né, 1 a cada 5 pessoas nos Estados Unidos, 1 a cada 5 adultos nos Estados Unidos experimenta alguma doença mental todo ano. 1 em cada 20 experimenta uma doença séria, né, uma doença severa. 1 em cada 6 jovens de 6 a 17 anos também apresenta, né, algum tipo de distúrbio, né, algum tipo de problema dessa ordem. E hoje em dia, nos Estados Unidos, a segunda causa de morte mais predominante entre crianças e jovens de 10 a 14 anos é o suicídio. Então, mesmo do ponto de vista de uma sociedade totalmente materialista, né, que tem uma abordagem de progresso bem materialista, isso é chocante. Né? Isso não faz o menor sentido, é muito absurdo. Also, if you think that how these mental illnesses emerge quite early in age, 50% of these mental illnesses begin before age 14.
75% before someone is, at age 24. And the sad part is that this mental illnesses, they actually tend to get, worse. It really affects in our adulthood. So this is really kind of the serious situation for us. Então, o mais alarmante é perceber como essa situação ela está começando cada vez mais cedo. Então, a origem de todas essas doenças, né? A gente vê aqui no dado, né, que 50% de todas as doenças de ordem mental começam mais ou menos aos 14 anos e 75% delas até os 24 anos. Então, é muito sério, né? A gente vê como essa situação ela está se tornando cada vez mais prematura na vida das pessoas. So CDC, it's a Center for Disease Control in America. This is a report from CDC. As you can see, they conclude by saying that it is very important to help youth develop mental health. Então, isso daqui faz parte do relatório do CDC, né, que é um órgão super importante nos Estados Unidos, um órgão central de saúde, que diz justamente isso, né, que por conta dos nossos hábitos se formarem justamente nesse período da infância para a adolescência, é justamente por isso que é nesse momento que essas doenças se manifestam. Então, é muito importante a gente cuidar de um bom desenvolvimento, né, da saúde mental nessa faixa etária, nessa idade. So that's United States. What about Brazil? Bom, a gente está falando até agora dos Estados Unidos. E o Brasil? As you can see, this is a report from 2017, that from the WHO, World Health Organization, in which it shows that, two most common mental psychiatric illnesses affecting the world population in general today are this depression and anxiety. According to this survey, Brazil leads in the world in a prevalence of anxiety, and the ranks 5th in terms of the depression. Então, esse trecho foi extraído do relatório da Organização Mundial da Saúde de 2017 e esse relatório aponta a depressão e ansiedade como as duas, digamos assim, as duas doenças psiquiátricas mais comuns entre as pessoas. E, de acordo com o mesmo relatório, o Brasil lidera o ranking de ansiedade em primeiro lugar, com a maior população ansiosa do mundo, e está em quinto lugar na população de pessoas com depressão. And I was really sad to hear upon my arrival here to hear that in the recent weeks, like even in school, violence in school, the teacher being stabbed and killed, or the people running into the schools, murdering just very little children like that. It's, to some extent, I come from the United States where there is just lots and lots of mass murders, killings, almost every week. But in Brazil, I wasn't aware. It probably is, nowhere close to what's happening in the States. But these recent tragedies really, it calls all of us to pay attention to how we can, make our societies better for us and for our children. Eu fiquei muito chocado quando eu cheguei no Brasil dessa vez e fiquei sabendo que nas últimas semanas aconteceram 3 atentados dentro de escolas. Na verdade, 3 crimes, né, muito violentos dentro das escolas envolvendo estudantes e professores, né? E isso me fez pensar que da onde eu venho, dos Estados Unidos, é muito comum esse tipo de situação. Infelizmente, quase toda semana a gente tem algum tipo de atentado nas escolas, algum tipo de crime acontecendo nas escolas muito violento. E eu não sabia que isso estava se tornando frequente no Brasil. Então, vir para cá e perceber que isso está acontecendo, que isso está se tornando uma realidade entre as pessoas aqui também, eu acho que faz a gente realmente pensar, né? Desperta a gente para pensar o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer para dar conta dessa realidade. Since we are here in a medical facility,
I would like to focus on one of the mental health issues faced by the healthcare profession. Of course, we can apply the same to educators, like the teachers in K through 12 or higher education. We can apply this same, towards parents, lawyers, and others. But of all the various mental health struggles, depression, anxiety, and so forth, I like to focus on burnout, which is a major, epidemic within the healthcare system today. Então, eu queria abordar, na verdade, eu queria falar sobre uma abordagem que visa cuidar de quem cuida na área da saúde, ou seja, cuidar de profissionais da saúde. Mas eu também reconheço que essa abordagem ela é ampla. Ela pode também ajudar educadores e educadoras na área da educação, ela pode ajudar cuidadores em qualquer nível, em qualquer área que eles estejam, e ela responde um desafio muito específico, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o burnout. Né? Então, o burnout que tem sido a grande epidemia entre aqueles que cuidam, aqueles que estão numa posição de cuidar. But I don't want to just paint that a very gloomy picture of where we are today. In fact, if we compare as our human society, to many centuries ago, the scientists point out that actually, the many of the problems that we are facing today, whether it's the mortality and so forth, it is much less than before, the murders and so forth and so on. I'm just pointing out the crisis that we are facing. Despite all the progress that we have made, we still are not fully enjoying our life. And so please take that, from that perspective. It's not like our world is just total gloomy and hopeless. In many ways, it's much, much better than, many centuries ago. But on the one hand, we made a huge progress materially and still not enjoying fully. So therefore, how can we bring other resources to maximize our flourishing, happiness, and well-being? Então, eu também não quero vir aqui para ficar contando uma história triste para vocês, né? Esse não é o meu objetivo, mesmo porque se a gente pegar dados científicos, a gente vai perceber consistentemente que a gente melhorou. Se a gente for falar de mortalidade, de violência, a gente melhorou sim, né? Os dados eles demonstram essa melhora, mas muito embora a gente tenha se desenvolvido tanto materialmente, a gente tenha conseguido avançar tanto, a gente se pergunta, será que a gente está conseguindo desfrutar totalmente desse progresso? Será que a gente está fazendo o melhor uso possível desse progresso? Então, a minha fala reconhece que a gente progrediu sim, a gente melhorou, mas eu acho que a gente precisa pensar como que a gente pode fazer o melhor uso possível de tudo isso que a gente tem desenvolvido, a gente tem conseguido enquanto sociedade. So, as I was saying that I wanted to focus on burnout, to understand resilience and compassion, how resilience and compassion may contribute towards our well-being, not just for healthcare providers, for all of us. We can apply it to all of us, but healthcare kind of provider community, we can use this as a lens. Então, eu vou falar de burnout, né? E é justamente por isso que compaixão e resiliência se tornam tão importantes nesse contexto para combater e para responder esse desafio. E daí é claro que eu vou falar muito especificamente dessa abordagem para os profissionais da área da saúde, para cuidadores, cuidadoras, mas isso, na verdade, se aplica a nós, a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode fazer bom uso dessa abordagem, dessas informações. So Mayo Clinic, as one of the best, healthcare institutions in the world, probably the best that ranks. In their survey in September 2022, this is quite recent,
where it shows that, the survey that they have done with a lot of the physicians, they found that 63% of physicians suffered at least one of the burnout symptoms. There are several, I will go into that, but at least one. And this is, up from in 2017 from 44% to 2022, 63, almost 20%. That is quite alarming, increase. Então, tem uma pesquisa, né, que foi divulgada, os dados foram divulgados em 2022, setembro de 2022, ou seja, super relevante, super recente, por uma das, se não a mais prestigiada, né, instituição de saúde, que é a Mayo Clinic Proceedings, publicou esses dados num periódico revisado por especialistas, mostrando que 63% dos médicos, eles apresentam pelo menos um sintoma de burnout. São vários, eu vou falar sobre eles, mas pelo menos um sintoma de burnout. Mas o mais impressionante é que é o aumento disso, né? Então, da última vez que isso tinha sido medido, ele mostra ali, né, 46%, é certo? 2011. Então, isso são quase 20% de aumento, é muito significativo. Also, when you look at the satisfaction, in their work life, it has gone down, from 30%, only 30% now compared to 5 years earlier where it was 43%, the 13% drop. E daí, outro dado super relevante é a satisfação com a vida profissional. Nesses resultados de 2022, revelam que apenas 30% dos médicos se sentem satisfeitos com a vida profissional. Isso também é uma piora muito grande comparado a 5 anos atrás, quando 43% se diziam satisfeitos com a vida profissional. So, a major book on compassion and how compassion contributes to healthcare, people, well-being of healthcare providers. Compassionomics, this is a book, it's a synthesis of many, many scientific peer-reviewed studies on compassion and healthcare. It says that this is, of course, published in 2019, this Compassionomics. It says that a recent rigorous systematic review, review of many articles, many the research articles published in Burnout Research, that it reported that the vast majority of published studies testing the association between compassion and burnout association, they found in the healthcare providers, they found an inverse correlation. That meaning that inverse, meaning that more you are burned out, less ability to feel compassion. Less ability to feel compassion, you become more burnout. Então, esse livro, Compassionomics, ele é provavelmente o mais relevante, demonstrando a relação aí, né, do tema da compaixão e a saúde, né, como que essas duas frentes se impactam positivamente, né, e como elas são importantes serem endereçadas juntas. Esse livro foi publicado em 2019 e nesse livro a gente encontra uma informação muito interessante, né, que talvez seja surpreendente para algumas pessoas, que, na verdade, uma revisão, né, de vários artigos que eles fizeram, dos mais importantes, mostram uma associação entre compaixão e burnout, uma associação inversa. Ou seja, quanto mais existe a presença de sintomas de burnout, menos compaixão aquela pessoa é capaz de sentir, né? Então, quanto mais burnout, menos capacidade de sentir compaixão a pessoa tem. So as you can see from the title of subtitle of revolutionary scientific evidence that caring or the compassion makes a difference. After reviewing 250 published articles,
over 1,000 abstracts and like that in the healthcare publications. They come to the conclusion that compassion matters in the healthcare. Então, depois de revisar 250 artigos e mais de 1.000 resumos de pesquisas, eles chegaram a essa conclusão de que a compaixão faz a diferença na saúde. They found that physicians, the healthcare providers, if they experience compassion, more compassion, it actually helps them, prevent burnout or to mitigate burnout. It helps their patients recover faster, patient outcome. And also, most importantly, from the business point of view, it helps the healthcare organization's bottom line, the financially also. Because if the patients recover faster, if the physicians are less burnout, they will make less mistakes, they will quit the jobs, lesser degrees, all that contribute to better economic growth of an organization, a healthcare organization as well. Então, cultivar a compaixão na saúde tem 3 benefícios muito importantes. Então, o primeiro, previne o burnout nessa área, né, das pessoas envolvidas, profissionais da saúde envolvidos com os cuidados. Também é comprovado que acelera o processo de cura do paciente, de recuperação do paciente. E é claro que no nível sistêmico, ajuda as instituições de saúde, porque é claro que pacientes, do ponto de vista financeiro, pacientes se recuperando mais rápido é muito melhor. Médicos e enfermeiros, enfermeiras, médicas e médicos com menos burnout cometem menos erros e, portanto, eles são capazes de cuidar melhor dos seus pacientes e assim por diante. Então, em todos os níveis, cuidar dessa dimensão da compaixão na saúde tem um impacto muito, muito relevante. Same thing can apply for teachers, if they have a greater degree of compassion, they will feel better. Their students will learn better, and the school environment itself would be more healthy. Same thing, workplace, any other business. If the people, the leaders are more compassionate, their employees will have better quality of life, and that will contribute to the overall, the growth, financial growth of the organization as well. E daí é claro que a gente pode aplicar essa lógica, a mesma lógica para a educação, né? Uma escola compassiva é uma escola onde os professores e professoras se sentem melhor, se sentem mais seguros e, portanto, eles são capazes de ensinar melhor os seus estudantes e os estudantes vão ter muito mais sucesso na vida escolar deles. E daí isso não para na escola, isso vai para qualquer outro negócio, né? Qualquer empresa, qualquer corporação, qualquer negócio. Se você tem pessoas, né, colaboradores trabalhando juntos e que se sentem melhor, né, que são capazes de sentir compaixão e menos burnout, é claro que eles vão trabalhar muito melhor, muito mais felizes, o ambiente vai ser muito mais saudável e do ponto de vista financeiro isso também é muito melhor. Então, a mesma perspectiva pode ser aplicada em qualquer área. So this is just a kind of the research graphic here. It may not make sense, but at Emory University, we did a study. We have done many studies in the compassion area, but one study, one research that was done with the second-year medical students, because it shows that in medical schools around the world, the students go into the medical, profession with a great heart, with compassion, called for by compassion to serve, to help. But it's very difficult to sustain compassion. By third year, level of compassion, it just drops dramatically. And that has, so the correlation with burnout and other health, depression, other health issues. So therefore, we studied with the second-year students, training them in compassion training, the 10 weeks of compassion, and compared to the control, it's a waitlist control group.
what you can see there is, I don't want to get in your eyes. Don't- Yeah, this one, for example, this measures the level of compassion. You know, those who went into compassion training after 10 weeks, their level of compassion sustained. It actually, you can see the red one, little bit going up. But the blue, that is the control. Actually, from week one, they're not getting the training. After 10 weeks, well, after that, their compassion level, you can see that it goes down. And the same thing with loneliness. It's a big, big, big problem that is, exacerbating the burnout and many other problems, depression and so forth. But the same thing, the depression. There you can see, the compassion group in the red one, their loneliness go down. They are less lonely. Also, the third one, the top one on the right, depression also goes down after 10 weeks. They're not the same for those who did not get the compassion training. Então, a gente tem várias pesquisas na Emory nessa área. Uma das que é mais interessante para mim é essa que a gente realiza com os alunos segundanistas de medicina. Porque, na realidade, o que a gente notou é que quando eles entram na universidade, eles estão altamente motivados. Então, no primeiro ano, quando a gente pergunta para eles, eles têm total nitidez da motivação deles. Eles demonstram compaixão, eles dizem que eles querem ajudar, mas a gente foi perceber que a partir do terceiro ano, esse nível de motivação baseado na compaixão cai dramaticamente, cai drasticamente. Eles já não lembram mais de toda essa motivação que eles tinham quando eles entraram. E daí é claro que isso vem associado com uma série de coisas. Isso vem associado com burnout, com depressão, com percepção de solidão, etc. Então, o que a gente fez foi, a gente montou um protocolo, né, uma prática aí de 10 semanas, um treinamento baseado na abordagem cognitiva para desenvolver compaixão. E daí, a partir desse protocolo, a gente treinou um grupo de estudantes, né, do segundanistas de medicina. E também, claro, tinha um grupo controle, um grupo de espera. Então, esse grupo ficou sem o treinamento nesse período. E o que a gente observa é uma mudança drástica, né? Então, se vocês observarem ali nos gráficos, vocês vão ver que a linha vermelha é o grupo ativo, né? A linha azul é o grupo de espera, né? Então, vocês veem como a compaixão, a percepção, a autopercepção de compaixão aumenta no grupo que fez a intervenção, né? Participou da intervenção, e a queda da autopercepção de compaixão no grupo de espera. E, igualmente, a gente vê isso na depressão, como a depressão cai drasticamente naqueles que participaram da intervenção. A mesma coisa para a percepção de solidão, que é a gente descobriu que é um fator muito crucial, que os estudantes de medicina passam por isso com muita frequência, essa percepção de estarem sozinhos, e esses são os dados que a gente encontrou e que para nós é muito preciosa essa pesquisa com segundanistas de medicina. So we may ask, what is compassion then? After you hear all these things, what is compassion? It's not something really kind of mystical, some kind of, elusive thing. Compassion is actually a human universal, not only just human, all mammals. It has to do with this warm-heartedness. That simply means our capacity to feel tenderness towards the person we feel compassion. E daí é claro que a gente está falando tanto de compaixão, né? Essa coisa maravilhosa que é a compaixão, e daí muita gente aqui deve estar se perguntando, então, mas o que é compaixão no fim das contas, né? E daí, quando a gente pensa em compaixão, a gente talvez pense nessa coisa muito quase mística, né? Muito idealizada, de alguma coisa que seja fora dessa realidade, fora da dimensão humana, quando na realidade não tem nada a ver, muito pelo contrário. A compaixão, ela é uma qualidade por excelência humana, né? E ela nada mais é do que a capacidade da gente sentir proximidade, a gente sentir amorosidade,
pelo outro. Of course, compassion is a little bit more complex, a construct. So you can see the definition here, a warm-hearted concern that unfolds when we witness the suffering of others and feel motivated to relieve it. So basically it has, the key part is this, our capacity to feel tenderness. Of course, we need to be aware of what they are struggling with, and the compassionate urge or the motivation is to relieve their suffering. So it has three components, but the heart of what compassion has to do with this tenderness, warmth. É claro que se a gente for para os detalhes é mais complexo, né? Tem outros elementos que envolvem. Então aqui tem uma descrição, né, do que é a compaixão, que é justamente essa preocupação, né? Essa preocupação muito amorosa que se desenvolve quando a gente presencia o sofrimento dos outros e a gente se sente motivado a aliviar esse sofrimento. Então tem a ver, na verdade, esse tripé, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa estar consciente do sofrimento, né? A gente precisa ser capaz de sentir, a gente sentir que aquilo está acontecendo, e também precisa brotar o desejo de aliviar esse sofrimento que a gente presencia. Então tem basicamente esses componentes. The warm-heartedness is, you can relate to if you are father, your mother, how you feel about your child, that it's just warm glow in your chest, right? It's so endearing, so precious, the child feels. Or if you have a good friend, or towards the parents, that's, of course, it will have various degrees. It doesn't need to be a very, huge kind of glowing sense of warmth. It can be, it's a continuum. I mean, it can be slightly, or it can be quite warm, but basically we can relate to what compassion, is, or what compassion feels like, that when we have that sense of tenderness towards someone, or we receive that from others. E todo mundo aqui já entrou com uma amostra grátis de compaixão. A gente pode experimentar isso quando a gente pensa, por exemplo, um pai, uma mãe, quando pensa no seu filho, na sua filha, e daí a gente sente aquele calorzinho, né? A gente sente aquela amorosidade espontânea só de pensar nessa pessoa, mas a gente pode também sentir isso quando a gente pensa num amigo muito querido, numa amiga muito querida, ou quando a gente pensa no nosso pai, na nossa mãe. Todo mundo tem disponível, né, esse sentimento. Então, na realidade, não é a compaixão não precisa necessariamente ser sempre arrebatadora, né? Ela não é sempre uma coisa assim que nos sobrecarrega, uma coisa muito forte. Ela pode ser suave, ela pode ser sutil, porque é um fluxo, né? Um fluxo vivo que está dentro da gente, mas todo mundo aqui é capaz de sentir essa ternura, é capaz de sentir essa proximidade, essa amorosidade. So let's see compassion, how that might help us with our burnout, or for that matter, other, emotional struggles. First of all, I think it's important for us to keep in mind that what are the key kind of contributors or hallmarks of the burnout. The research shows that there are more, but the three main components, or the three main contributors, are these: physical and emotional exhaustion, like the feeling fatigue; perceived lack of efficacy, that I can't do it, I'm not good enough, this sense of inadequacy. And then third one, what is called the depersonalization, which basically means, inability to have a meaningful connection, feel meaningful connection with others. Então, bom, a gente aqueceu, agora vamos falar sobre como a compaixão é capaz de ajudar a gente a combater o burnout. Primeiro, a gente precisa entender quais são os sinais, as marcas, os sintomas do burnout. E é claro que existem muitos outros, mas quando a gente faz uma revisão dos estudos, a gente percebe que esses são os 3 sintomas mais presentes nos casos de burnout. O primeiro deles seria o esgotamento emocional e físico. O segundo é essa autopercepção da falta de eficácia,
Ou seja, essa noção de que eu não consigo fazer, eu não consigo contribuir, eu não consigo ajudar. E por último, o que a gente pode chamar de despersonalização ou desumanização, que é a incapacidade de estabelecer conexão com o outro, né? Principalmente nesse caso com quem eu cuido. And these three contributors can be, that research shows, can be mitigated by compassion, in the sense of receiving compassion, certainly. Self-compassion, this is a big theme today. And extending compassion, sort of strengthening, expanding that sense of warm connection with others. Então, esses três elementos, eles podem ser combatidos, né, digamos assim, por meio do indivíduo receber compaixão dos outros, mas também podem ser combatidos pela autocompaixão, que é um tema que tem sido muito frequente ultimamente, né? Que é justamente essa capacidade de a gente cuidar de si, né? Da gente ter uma relação amorosa com nós mesmos. Então tem, digamos assim, esses dois caminhos, né? O da compaixão e o da autocompaixão. So let me say a few words in terms of resilience, with regard to the receiving compassion, how it relates to, and in the context of mitigating the physical or emotional exhaustion or fatigue. Então, só corrigindo, desculpa, ele já tinha adicionado o terceiro item, né? Que é a gente praticar compaixão com as outras pessoas, a gente estender a nossa compaixão para as outras pessoas. Então, para endereçar o burnout, a gente tem três caminhos: o de receber compaixão dos outros, o de praticar autocompaixão e o de também praticar compaixão em relação aos outros. Sorry, I missed one part. Can you repeat what you just said? In terms of resilience, that how it relates to receiving compassion in order to mitigate the physical and emotional exhaustion, that how that relates to in terms of building resiliency. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de receber compaixão e como está relacionado com a construção de resiliência e como isso ajuda a gente a responder a essa primeira, digamos assim, o primeiro sintoma, que seria o esgotamento físico e emocional. So, as you know, in the medical community too well, we feel better when we are in a homeostatic range, that we can call the resilient range. This is a range physically, physiologically, emotionally. When we are in a certain range where we feel good, we function better, we can say that we are in the resilient place. Our immune system in that resilient range. Emotionally, we are in a resilient place. This is a range, that it's not like it's a static, it can go up and down, but we usually, if we are resilient enough, we stay in that range where we function okay. Então, quem trabalha na saúde, com saúde, sabe que existe o que a gente pode chamar de uma zona de resiliência, né? Ou uma zona de bem-estar. Dentro dessa zona de bem-estar, o nosso corpo, a nossa mente, a gente trabalha melhor, a gente funciona melhor. E é claro que isso não significa que essa zona de bem-estar ela seja estática, né? Ela não é estática, tem uma flutuação dentro dela, a gente pode se sentir melhor ou pior, mas dentro dessa zona a gente consegue fazer melhores escolhas, a gente consegue se manter de uma certa forma minimamente bem, né? But in life, the ups and downs, these are natural, so there are times when we may encounter certain stressful event, even traumatic, events in life. That's where we can emotionally, or kind of in the physiology itself, can mirror that emotional distress. In a way, it can drive you out of that resilient zone, bump you out of that range.
And if it happens too often, or if such traumatic or stressful event is so acute, so strong, it can not only bump us out of the resilient zone, we can remain stuck there. Então, é claro que dentro dessa zona de resiliência, de bem-estar, nossa imunidade está melhor, nossa saúde, nosso humor, né, nossa saúde mental, tudo funciona melhor. Mas a vida não é estática, né? A vida ela tem flutuações e às vezes nessas flutuações a gente encontra eventos que são muito estressantes, são traumáticos. E esses eventos, eles podem fazer com que a gente seja empurrado ou empurrada para fora da zona de resiliência, né? Ou inclusive ficar preso para fora dela, caso a gente encontre esses eventos estressantes, traumáticos, muitas vezes, repetidas vezes, a gente seja exposto a eles. Então, quando isso acontece, a gente sai dessa zona de resiliência, onde a gente se sente melhor, a gente se sente capaz de tomar boas decisões e a gente fica preso, né, nos extremos, ou em cima ou embaixo. And modern life, our complex, kind of fast-paced and complex life that we live today, it's full of stress. So many events that kind of, trigger stress. And then if we get bumped out and if we remain stuck there, then we, feel very edgy, irritable. We can feel manic, anxious, even kind of angry outbursts, really, agitated, frustrated. And that doesn't feel good. That doesn't, help us emotionally. That doesn't, help us physically. That doesn't help our relationship with others. On the other hand, just I will go, since this can be. On the other hand, at times when many of these struggles in life, may seem just relentless. You are not able to work with it. And then we can become more hopeless, feeling helpless, feeling down. And if in those kind of states, we can bump out of the resilient zone, not up, but low, in the low zones, where if we remain stuck, then it feels kind of very sad, depressed, that isolated with, not connected with others, exhausted, fatigue. Remember, emotional and physical fatigue we were talking about, also either up or, the constant distress, stress, anxiety can make this also, leaving us into this numbness. Either, stage, stuck up or low, when we are not in that resilient or the well-being homeostatic stage, we suffer. Então, e é claro que nesses tempos modernos a gente está muito mais exposto a esses eventos estressantes e traumáticos por conta da tecnologia, da informação, né, a gente está recebendo informação quase que instantaneamente o tempo todo. Isso expõe a gente ainda mais a esses eventos estressantes e traumáticos, a gente fica mais vulnerável, e daí quando a gente é empurrado para fora dessa zona de resiliência, de bem-estar, tem dois caminhos, né? Às vezes a gente é empurrado para a zona alta, a gente fica preso na zona alta, e essa zona alta ela é caracterizada por emoções com uma energia muito alta, né? Então, normalmente as pessoas estão presas na zona alta, elas se sentem extremamente irritadas, elas desenvolvem manias, elas desenvolvem pânico e ansiedade, elas têm crises de raiva e muitas vezes dores crônicas que elas não conseguem lidar, né? Mas também pode acontecer que um evento estressante, um evento traumático desse, pode levar a pessoa para ficar presa na zona baixa, que é o oposto, são essas emoções com uma energia baixa. Então, são emoções como depressão, tristeza, sensação de isolamento, o esgotamento, a fadiga e, principalmente, essa sensação que a gente tem visto muito, que é da indiferença, né? Essa sensação da gente estar quase que amortecido, a incapacidade de sentir coisas. So most of us are, fortunate, lucky enough that when we go through these difficulties
there are others around, our own family members, friends. We get socially regulated. When we become dysregulated, either feeling anxious, or feeling down, often we have people, that who help, whether our parents, spouses, teachers, and others. It's true in the animal kingdom also. You can see, how this core regulation and or social regulation. This is not just for humans. It's all mammals, particularly our close cousins like chimps. I just want to show you just briefly. It's kind of loud, so please be prepared to hear this loud sound. Então, a maior parte de nós aqui, eu acredito que somos pessoas afortunadas, porque todas as vezes que a gente passa por um evento estressante ou um evento traumático e a gente é empurrado para fora dessa zona de resiliência, bem-estar e homeostase, a gente sempre tem alguém que vai nos ajudar nessa regulação externa, social. Alguém que chega e cuida da gente, segura a gente, né? Seja a nossa família, sejam os amigos, sejam os companheiros no trabalho, a gente tem alguém que nos ajuda nessa dimensão social a voltar para dentro dessa zona de resiliência, de bem-estar. E, na verdade, isso não é só para a gente, isso se aplica aos nossos, aos outros seres, né, que são os nossos companheiros aqui nesse planeta, principalmente os outros mamíferos, né? Então, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que mostra aí uma situação de regulação externa, né, dos chimpanzés, e eu já quero avisar vocês que vocês vão ouvir um barulho bem alto, então não se assustem, dá uma preparada aí no ouvido de vocês. So let's take a look. Bandunji just attacked Malak. Should I play again? Querem ver de novo? See what you notice, yeah? Just once more quickly. Bandunji just attacked Malak. So what we saw is when this first chimp got attacked by the bigger one, of course, when we get attacked, it's very anxiety provoking, stress provoking, it's screaming, it's very anxious, But when the third chimp jumped and put its arm around, consolation, comforting, how fast this chimp baby calmed down, become regulated, body and mind become regulated, and go on, that eating, whatever, staying. So often we are regulated by others, the little children. And if that doesn't happen, then we can keep getting higher and higher, or eventually low. Then we can, we get affected. But as I said, that most of us, that in fact, the beautiful thing that science is revealing is that we have so far managed because of the kindness, because of compassion, because of cooperation. Hoje o trator tá chorão, já estava aqui. Alguém pode ajudar a me regular socialmente aqui? Então, o que aconteceu nesse vídeo, né? A gente viu uma interação entre 3 chimpanzés. Tinha um pequenininho ali, né, do lado direito, que tinha acabado de apanhar daquele maior que estava do lado esquerdo. E daí ele começou a gritar, ele começou a chorar. Isso é uma reação muito comum de todos nós, né? Quando a gente se sente atacado, a gente também responde de alguma maneira com essa dor, né? Demonstrando a nossa dor, demonstrando esse sofrimento. E daí o que aconteceu é que na extrema esquerda ali, até fora do quadro, tinha um outro chimpanzé, também, né, menorzinho, que imediatamente, quando ele viu o chimpanzé à direita chorando, ele pulou para abraçar ele, né, para segurar ele mesmo, ele deu um abraço, e assim, foi imediato. Na hora que ele passou o braço pelo ombro do outro chimpanzé, ele se acalmou. E isso também é verdade na nossa experiência, basta a gente pensar, né? Quantas vezes a gente não foi consolado, quantas vezes alguém não segurou a gente, né? E que a gente, sei lá, estava prestes a sair
dessa zona de resiliência, né, tanto para cima quanto para baixo, e de alguma maneira alguém segurou a gente. Alguém fez com que a gente sentisse que tinha esperança, que a gente podia confiar, né, e a gente conseguiu se regular. Então, a ciência tem mostrado consistentemente que a gente só sobrevive enquanto espécie por causa da bondade, da generosidade e da compaixão. So as I mentioned, we all have received this, perhaps from our parents, that could have happened, maybe from grandparents, they were there. Sometimes, in the spiritual setting, with the higher power that we pray and so forth, we find that comfort in the moments of difficulties. Other times, maybe in the nature, we're not feeling well, go take a walk, sit by the sunset and so forth. It helps us calm and like that. Sometimes with pets, dogs, cats, and like that, it is a huge source of, comfort. Or it can be our spouses, colleagues, and so forth. These are all socially, we are getting co-regulated by others. But what we are talking tonight, and unfortunately we don't have time to go much into that, is self-regulation. These are co-regulation that happens. Can we also self-regulate? That is where the training comes. Same, you can call this nurturing resource, that can we access, can we recall when we are feeling distress? If we can bring to mind a hug from the parents, a nice companion with dog playing with you and so forth. We evoke or recall those resources that connect us with that sense of safety, sense of comfort, and the impact of that would be more regulated body and mind, the emotional regulation. So it's not somebody regulating us, we ourselves, by learning to access those resources and to sit with that free moment, we can allow our body and mind to become regulated. If we do that, we will, more and more, if we can do that, we will be less exhausted, less fatigued. And I could not, end this evening without a little bit of experience for you. I would not explain this resourcing or the nurturing moment, since Valentin is a master trainer, the teacher in this. I will just ask Valentin to lead a brief practice, brief insight practice, reflective practice. See if this is something that we can relate to. That you can use this for your everyday life. When you can notice the distress, can you, recall a resource, nurturing resource, sit with that a few moments to allow your body and mind to become regular. If we can do that more and more, we will be less fatigued. O melhor professor é aquele que sabe exatamente o que a gente precisa, né? E dá a prova de surpresa. Então, vamos lá. Como a gente acabou de falar, todo mundo já experimentou esse acolhimento, esse tipo de acolhimento. Seja na relação parental, seja na relação com seus pais, seja na relação com os seus avós, seja na relação com a tua própria espiritualidade, talvez até com o seu pet, né, o seu animalzinho de estimação, talvez até o tempo que você fica em contato com a natureza, né, ou então com o seu parceiro, sua parceira. Todo mundo já experimentou esse momento de acolhimento. Mas é claro que aqui a gente está falando de regulação externa, né? Quando a gente é acolhido, quando a gente tem um recurso que nos acolhe. Mas a gente quer chegar justamente na autorregulação. Como que a gente consegue desenvolver ferramentas para fazer isso por nós mesmos e nós mesmas? Como a gente consegue equilibrar corpo e mente por meio das nossas próprias ferramentas? E daí a gente começa a pensar assim,
será que será que esse abraço desse companheiro, dessa companheira, não está no fundo, aqui dentro? Será que a gente já não internalizou esse momento de acolhimento? Será que essa relação de amorosidade com meu pai, com a minha mãe, ela não está dentro de mim? Será que eu não sou capaz de recuperar essa sensação de acolhimento quando eu mais preciso dela? Quando eu sinto que por algum motivo eu estou me desregulando? Então, na verdade, isso é a base desse treinamento que a gente desenvolveu na universidade. E é o que eu mais gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Eu não queria que a gente saísse daqui sem alguma prática, né? E porque esse é justamente o fundamento desse protocolo e disso tudo que a gente está conversando. Se a gente for capaz, de maneira autônoma, trazer à tona esses momentos de acolhimento, né, essas experiências de acolhimento, a gente com certeza vai conseguir aumentar a nossa percepção de bem-estar, a nossa percepção de realização, a gente vai conseguir também aumentar a compaixão que a gente é capaz de oferecer para as outras pessoas e também, obviamente, a compaixão que a gente demonstra para com nós mesmos, né? E daí eu com certeza faria essa prática aqui, mas hoje eu tenho aqui o Valentim, que é um mestre da prática. Olha isso, gente, que absurdo, né? It's true. É. Vocês acham que pode um negócio desse? E daí ele falou assim, que ele é muito experiente nisso e ele vai conduzir vocês numa prática que tem como base justamente recuperar um momento de acolhimento que a gente já tenha vivido, né? Então, se nós, enquanto cuidadores e cuidadoras, pudermos fazer isso, imagina só o impacto que isso vai ter na nossa saúde, imagina o impacto que isso vai ter naqueles que nós cuidamos. Então, eu não queria deixar de ter esse momento de prática com vocês hoje. Eu acho que foi isso. Então, tá bom. Bora lá. Eu queria pedir, então, a primeira coisa, que vocês se sentem do jeito que vocês acham mais confortável agora. E como o Geshe ela falou, essa noção de bem-estar e de conforto é um fluxo. Não é sempre igual. Tenta perceber o que o corpo de vocês está precisando agora. Talvez ele esteja precisando um pouquinho mais de aconchego, conforto, daí você pode dar aquela escorregadinha na cadeira. Talvez vocês estejam precisando de um pouco mais de atenção, daí vocês podem ficar um pouco mais retinhos na cadeira. Pensa aí, sente também o que vocês precisam melhor nesse momento. E deixa esse corpo se assentar, deixa esse corpo encontrar essa posição confortável. E é muito natural que conforme a gente vai encontrando essa posição de conforto, de bem-estar, a gente também vai ficando mais consciente da respiração. Isso é muito comum. A respiração que é uma coisa que passa despercebido o tempo todo, mas quando a gente para notar o que o nosso corpo precisa, uma das primeiras coisas que vem para a gente é a respiração. E talvez o movimento da respiração seja uma das primeiras coisas que a gente perceba, essa primeira sensação. E daí eu queria pedir para que vocês descansassem, repousassem um pouquinho nesse movimento. Repousar mesmo. Normalmente as pessoas pedem para a gente fazer alguma coisa, eu estou pedindo para vocês não fazerem nada. Descansa como se fosse uma cadeira de balanço, uma rede. E vai preparando, como se vocês estivessem preparando a cama para esse acolhimento. E agora que a gente está experimentando esse acolhimento na dimensão do nosso corpo, eu queria então convidar vocês para recuperar um momento em que vocês tenham sentido esse bem-estar, esse conforto,
junto com alguém ou em algum lugar. E daí eu queria pedir que vocês fizessem isso com o máximo de detalhes possível. Se esse momento de acolhimento aconteceu com uma pessoa, que vocês realmente convidem essa pessoa para o aqui e agora. Sintam a presença dela. Seja por meio da voz, seja por meio da lembrança da imagem dessa pessoa. O mais importante é, nesse momento, fortalecer a conexão com esse momento e essa lembrança. E é muito natural que nesse momento a gente sinta alguma emoção, às vezes até o desejo de sorrir. Relaxa o seu rosto e permite que esse sorriso, esse conforto apareçam. Vocês podem também trazer mais detalhe para o cenário. Talvez vocês estavam num lugar em específico, e daí tinha cores, objetos, luz. Tenta trazer também para esse lugar. Como vocês se sentiram nesse momento? Quais eram as sensações no seu corpo? Talvez uma abertura, relaxamento, alegria que vem junto com entusiasmo. Tenta lembrar como você estava se sentindo por dentro. E cada um da sua forma e no seu tempo, procure imaginar o que é que você gostaria de dizer para essa pessoa, esse ser, ou essas pessoas, esses seres que participaram desse momento de acolhimento com você. Se você pudesse falar agora, como você gostaria de se conectar com essas pessoas? E agora, procure tirar uma foto mental de tudo isso. De quem participou, do cenário, do seu sentimento, das suas sensações. Coloca tudo no quadro e tira uma foto disso. E guarda isso dentro de você como um recurso. Um recurso que você pode usar toda vez que você sentir que você precisa lembrar desse acolhimento, lembrar que esse lugar existe dentro de você, que você não está sozinha e nem sozinho. E aos poucos vocês podem ir se preparando para voltar para esse encontro aqui, para essa sala, e pensar que a hora que vocês abrirem os olhos, vocês vão estar cercados por pessoas que talvez sejam amigos, talvez sejam desconhecidos, mas quem sabe você não possa usar esse momento de acolhimento para oferecer acolhimento para quem está do seu lado agora. Seja por meio de um sorriso, de um abraço. Prepara, cultiva esse acolhimento. Quando você se sentir pronto ou pronta, você pode aos poucos mexendo os dedos das mãos e dos pés, abrindo os olhos aos poucos, quem escolheu fechar os olhos. E quando você se sentir confortável, você pode encontrar o olhar de quem está do seu lado e manifestar esse acolhimento, como ele te impactou, como ele chegou em você. E assim a gente fortalece essa fotografia que a gente tirou dentro da gente. E a gente cria mais uma lembrança de acolhimento para todo mundo. Thank you, Valentin. How are you feeling? Como vocês estão se sentindo agora?
little bit regulated. sentindo Yes. regulados. So you know how to do this. You can do it, self-regulate. You have the tool now. You have the skill, and you can build it small. Então, vocês sabem agora como fazer isso. Vocês têm a ferramenta e a habilidade. Vocês agora podem fazer por vocês mesmos e por vocês mesmas. I will just end very quickly. I will not go in detail, but I haven't really touched on the other parts of the compassion, receiving compassion, extending compassion. There is a real science to this. And at Emory University, for the last 20-some years, we have been working with His Holiness the Dalai Lama to really advance this science of compassion and bring that into programs. And they are in many hospitals, many other schools and other places. CBCT was one of it's for adult, it's designed for adults. But then we have the most recent, one of the most incredible programs coming from this is C-learning, social, emotional, and ethical learning. This is something that you can see that Valentin is very involved. We have many people here in Brazil itself, it's in many countries. I will not go in detail, but this is a very extensive, both of these are extensive. One to bring into the classroom for the children, the other for the adults, for the parents, for the caregivers, for the teachers, and business settings and so forth. But let me conclude. So please do explore this. That contact the organization like IMI, the Tibet House. That many other will help you with this. But let me conclude by just bringing this compassionomic once more, where it says compassionate care belongs to the domain of evidence-based medicine. Compassion care is not just a medical or the art. It is a science. That when the medical knowledge, the very advanced knowledge today, come together with compassion, the physicians, I think this would make your medical practice much better for yourself, for your patient, for your organization, for the parents, teachers, everyone. And I want to conclude, therefore, with His Holiness's saying, where he says that if you want others to be happy, practice compassion. If you want yourself to be happy, practice compassion. Thank you so much. Então, é claro que não deu tempo de entrar na parte mais técnica desses programas e desses protocolos, mas eu queria ter apresentado isso para vocês, mas vocês também têm a oportunidade de procurar por conta própria. Então, a gente tem o CBCT, que é esse programa voltado para o público adulto, né, o desenvolvimento da compaixão por meio dessa abordagem cognitiva. E é importante lembrar que a gente está falando aqui da culminância de uma cooperação de muitas décadas, de muitos cientistas, Sua Santidade Dalai Lama, né, muitos pensadores, e hoje em dia a gente chama, né, a gente tem uma área consolidada que é a ciência da compaixão. Então esse programa, ele não só bebe dessa ciência da compaixão, como ele também fortalece essa ciência da compaixão, e a gente tem feito isso no mundo inteiro, né, em instituições de saúde, etc. A gente tem também um outro programa muito importante, que é um programa voltado para a educação, que chama C-Learning, e aqui no Brasil a gente tem carinhosamente chamado ele de Aprendizagem para Corações e Mentes. Esse programa ele é voltado para a educação básica, e ele também busca aplicar essa ciência da compaixão para apoiar educadores e educadoras e os seus estudantes nessa vida escolar, né, dentro das escolas. E daí vocês podem investigar mais sobre isso. No caso, eu estou bastante envolvido com esse programa, junto com outras pessoas aqui no Brasil. Sempre agradecer a G, que nos ajudou tanto com tradução, e tem tanta gente incrível aqui envolvida com esse programa. E daí, se vocês quiserem saber mais, vocês podem entrar em contato com a Gaia Mais, que é a afiliada primária do programa no Brasil, ou com a Tibet House, que também tem feito articulação
do programa, e daí vocês podem descobrir um pouco mais sobre o currículo, sobre o livro de apoio e tantos outros materiais que a gente disponibiliza gratuitamente para educadores e educadoras no mundo inteiro. E daí eu queria, esse é o essa é a estrutura do programa do C-Learning, que é esse outro programa para educação básica. E daí eu queria terminar. Então, eu queria terminar com essa citação do livro, né, que eu falei anteriormente, que é essa ideia de que o cuidado compassivo, ele, na verdade, está dentro do domínio da medicina baseada em evidência. Né? A gente não está aqui falando de uma prática milagrosa, a gente não está aqui falando de boa vontade, a gente está falando de uma prática baseada em ciência que tem sido cada vez mais endossada, né? Tem repetidas vezes sido comprovado o quanto essa prática pode apoiar, pode ajudar vocês, né, profissionais da saúde, a melhorar a relação com vocês mesmos, com seus pacientes e com as suas organizações. Então, isso é muito importante. Daí eu queria concluir com uma citação de Sua Santidade Dalai Lama, que diz assim: se você quer que os outros sejam felizes, pratique compaixão. Se você quer ser feliz, pratique compaixão. Muito obrigado. We have gone over time, so I don't know the question. I don't know how Eu we sei que do. eu Should we ultrapassei um stop? pouco tempo, então eu não sei como fica perguntas e respostas. Yeah, but please feel free. I know that you may have other obligations. If you need to leave, please feel free to leave. But otherwise, we will take just a few minutes for one or two questions. Eu entendo que vocês podem ter outros compromissos, então fica à vontade para sair se vocês precisarem, mas eu queria abrir para pelo menos umas 2 perguntas. Boa noite, meu nome é Isabela. Eu aplico o C-Learning numa escola aqui de São Paulo, no primeiro ano. Não sou professora, estou numa transição de carreira, mas estou com essa oportunidade. Vim aqui invadir o espaço da medicina, né, que também tenho dentro do meu coração uma grande oportunidade da gente absorver esses conteúdos, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. E eu queria dizer e agradecer a oportunidade de sempre renovar, né? Eu acho que a compaixão, ela é milenar, mas a gente está no momento onde a gente precisa renovar. E momentos como esses fazem com que a gente renove a compaixão, entenda ela dentro da gente. Então, era mais um agradecimento mesmo por lembrar, né? Então, obrigada. Obrigado. So it looks like it is little too late. If there's no questions, thank you so much. Please be well and hope to see you in the future. Thank you. Good night. Parece que está um pouco tarde, então se não tem perguntas, eu encerro aqui. Por favor, fiquem bem, se cuidem e boa noite.